E aí, pessoal, tudo bem? Bom, vamos utilizar hoje um pouquinho do tempo para entender essa parte do sniffer, como é que ele pode te ajudar, tá? Vocês vão perceber que para usar bem o sniffer é necessário conhecer bem os headers, as funcionalidades de cada camada, como que aquilo funciona. E depois a gente vai passar um pouquinho por programação para vocês entenderem onde estão os problemas, as lógicas, como é que isso funciona. Eu abri aqui o Wireshark, tá? Essa ferramenta que eu recomendo que vocês usem, tá? É uma ferramenta bem conhecida, já bastante antiga, tá? E tem um monte de versão, mas essa aqui, se eu não me engano, é uma das últimas, tá? 3.2.6, tá perto da última, deve ter uma além dela. Bom, aqui a tela é um pouco pequena, mas quando você abre o Wireshark, ele mostra aqui as possibilidades de captura e está mostrando em real time o que está acontecendo aqui em termos de tráfego. Então, eu acho legal que o Wireshark ele pode capturar outras coisas que não só o Wi-Fi, tá? Ethernet, fluxo de rede, quer dizer. Inclusive, ele pode capturar USB, para quem quer fazer depuração de USB, tá vendo aqui Bluetooth. Então, tem outras capturas possíveis que você pode fazer. Essa aqui é a lista, então, de interfaces. Tá? Basicamente, você começa escolhendo uma interface e começando a captura. Inclusive, você pode até aplicar um pré-filtro nessa captura para diminuir o volume de dados que você quer. A gente vai falar de filtros depois, mas esse aqui é um pré-filtro de captura, já captura sem isso que você tirar, não deixar passar nesse filtro, ou depois você pode filtrar. Tá? Às vezes o volume é muito alto para filtrar depois, demora um pouco. Então esse aqui é um filtro que você poderia fazer a priori, né? Mas não vem aqui ao caso, depois a gente volta nisso, tá? Bom, então vamos apresentar aqui primeiro o básico dessa interface. Vamos escolher aqui a interface de Wi-Fi, que está ligado na minha rede doméstica, e quando você dá 2 cliques, né, ele começa a fazer a captura dos dados, tá? A tela, a interface aqui, ela é dividida em 3 pedaços, 3 áreas, né? Essa primeira área é uma captura em real time de pacote. Então aqui tem um botãozinho que você pode deixar automaticamente por fim, né, rolar junto com o fio, não, tá? Então se eu deixar ligado, ele vai rolando junto. Onde aqui no início, ó, essa primeira coluna, isso é personalizável, tá? É o número do frame, ou seja, o número do pacote, né? Depois tem um tempo, desde o início da captura. Na realidade, isso pode ser configurado, tá? Você tem opções de visualização de tempo, você pode ver o tempo absoluto. Em geral, é comum estar desde o início da captura, mas você pode ser alterado. E aqui tem os origem e destino em termos de IP. Essas colunas daqui para frente, elas são personalizadas. Então aqui é origem, destino, protocolo, comprimento e informação. Elas dependem do quadro, tá? Então quando a gente tem quadro de descrição IP, ele mostra IP. Se fosse Ethernet, provavelmente seria MAC, alguma coisa assim. O protocolo que ele está vendo naquele fragmento, né, naquele quadro. E aqui um resumo personalizado para aquele quadro, tá? Deixa eu parar, deixa eu só não seguir o fim da linha. Vamos pegar aqui um pedaço qualquer. Eu peguei aqui cliquei nesse frame 239. Quando você clica no frame, a janela do meio mostra as camadas. Então ele tem aqui o frame completo, então tá falando, ó, 1133 bits, blá 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 blá, tá aqui os detalhes. A partir daqui interessa pra gente, que são as camadas envelopando de baixo para cima. Então, essa camada é a camada da internet. Você pode abrir aqui em detalhes, se você preferir, você pode abrir esse frame inteiro, ó, se der 2 cliques, ele mostra essas duas janelas aqui, essas duas áreas de baixo, né, para você, tá? Então deixa eu fazer isso, até para ficar mais fácil. E aí você tem uma janela independente, e você pode ir abrindo campo a campo. Então, por exemplo, na internet, o que começa na internet? Destino, marco de destino, marco de origem e o type. Note que quando eu ando no campo aqui em cima, embaixo, ele mostra os bytes relacionados. Então, ó, os bytes do MAC, origem e destino, o type, olha lá, ó. Note que o byte order, né, Big India. Beleza, esse aqui é o header da internet. O que, que vem depois? Ó, se é 0800, ele está carregando um IP. Aqui eu cliquei no IP. Olha o cabeçalho do IP. No começo da conversão, esse aqui é a versão 4. Comprimento do header. 5 conjuntos aí, né, de
de 4 bytes. Lembra que a gente falou que era dessa forma? Serviços de qualidade, de transmissão, comprimento total. E aí vem aqueles outros campos que a gente viu, identificação, os flags. Olha os flags de fragmentação que a gente tem. Nesse caso não está fragmentado, tá? Então não tem offset. OTTL, tempo de vida do pacote. O que eu estou carregando? 6. 6 significa TCP. O IANA tem uma lista, a gente comentou, né? Aí o header, as partes de checksum, IP origem e destino, ó, os IPs. Meu IP local, um IP remoto aqui. IP versão 4, tá? Nesse caso. Eu testei pela rede da Oi, com o hotspot do Android, aí eu já consigo usar IPv6. Mas aqui dentro, no meu roteador, não permite isso. TCP. Abre o TCP, a gente consegue ver os detalhes do TCP. Ó, porta de destino, de origem, porta de destino. Então foi uma conexão em HTTP, né, porta 80. E aí começa todos os campos do TCP que a gente viu. Número de sequência, né, número de reconhecimento, comprimento do header, os flags. Então lembra que a gente tinha vários flags, fim, reset, push, urgente, acknowledge. Então ele vai mostrando quem que está ligado. Ó, por exemplo, o acknowledge está setado. Então esse número de reconhecimento que está chegando aqui, ele é válido, tá? Tem um detalhe aqui que o Wireshark tenta fazer algumas contas para você. Então tá vendo, olha, número de reconhecimento relativo ao ACK. Mas ele está falando o seguinte, ó, tem um número ROC, tá? Então esse número, ele tenta fazer algumas contas para te ajudar a localizar se esse número, por exemplo, tem aberturas de número de reconhecimento que não começa em zero, de sequenciamento que não começa em zero, ele começa com uma base pré-definida qualquer lá, aleatória, e aí ele segue a partir dali. Então aquilo que a gente falou de evolução em bytes, na realidade ele é evolução em bytes, mas não a partir de zero, tá? Teve problemas de invasão já relacionados a isso, tem alguns casos que não são assim. Então ele tenta ficar te ajudando, o que é de verdade o número, mas dado uma certa base, como é que isso seria, tá? Você vê que eu mudo aqui, ó, ele não muda o campo embaixo. Então tem que estar atento aqui, porque tem coisas que são para ajudar você, tá? Tamanho da janela, enfim, todos os campos que a gente viu, até que eles terminam e a gente vem para a parte de aplicação, tá? Então deixa eu minimizar aqui, ó. Então aqui é a parte de aplicação, tá? Aqui ele está te ajudando também, dizendo que ele juntou 2 segmentos, tal, enfim. A aplicação está aqui, ó. Ó, foi um post HTTP. Lembra do protocolo? Post, o local, né? Chamou aqui de API. A URL, né, a versão 1.1, /n, aí são aqueles headers, ó, vários headers, uma linha em branco, e aí vem o post em si, né, que é o que está aqui embaixo, tá? Não sei dentro o que é isso, mas só estou mostrando aqui para a gente ver como é que é a estrutura. Então, a tela, ela está dividida dessa forma, você pode a qualquer momento ver os detalhes de cada frame, ver os detalhes de cada campo, de cada header, tá? Mas como vocês perceberam, é preciso que a gente conheça como isso funciona, senão não adianta, né? Se a gente não tiver um bom estudo dos headers, não vai adiantar. Essa estrutura que está dividida na tela, ela pode ser alterada, tá? Então aqui no Edit Preferências e Layout, você tem outras formas de apresentar esses quadros. Então você pode escolher entre a lista de pacotes, os detalhes do pacote e os bytes do pacote, você pode alterar dessa forma. Então tá vendo os 3 painéis? E você escolhe se você quer ou não quer mostrar e de que forma, tá? Então é bem interessante você saber que isso é personalizável, tá? Essa barra de ícones tem os principais pontos que vocês podem usar, mas eu acho que de cara é interessante para a gente saber que a gente pode rolar até o final e deixar ele sempre atualizando, que eu posso colorir ou não os frames, tá? Então aqui tem uma categorização por cores, que é configurável também. Né? Aqui na parte das preferências, a gente tem essas coisas então, por exemplo, cores que eu posso utilizar, tá? Então isso aqui faz parte do setup possível. As colunas que eu quero mostrar também elas podem ser personalizadas, tá? Outro item interessante é esse aqui que tenta dar um resize nas colunas, então ele tenta ajustar esses tamanhos aqui em cima, tá? Para ficar melhor. E a parte de zoom, né? Que você pode mudar o zoom da interface. Eu coloquei grande justamente
porque para vocês poderem perceber no vídeo, né? Mas fica meio desproporcional no caso. Quando você não está acompanhando a lista de frames, você pode navegar aqui nos frames, ó, para o último, primeiro, né? Então tem uma navegação de pacotes, ó, você pode pôr o pacote específico, que são esses ícones aqui. E tem algumas formas de encontrar textos ou strings. Então, se você quer procurar alguma coisa, você pode escolher se você quer procurar na lista de pacotes, ou seja, aqui. Se você quer procurar nos detalhes, né, essa parte de info aqui para frente, ou byte mesmo. Aí você pode fazer, inclusive, uma pesquisa por uma sequência de bytes, né, ou uma sequência em string, ou uma expressão regular, dentro desse conteúdo que está passando aqui embaixo, tá? Então tem todo um processo de personalização possível aí de busca, tá? Isso aqui você consegue também no Ctrl F, ó. Então é uma forma de achar a informação aqui, porque afinal de contas é bastante coisa, né? Tá acontecendo bastante coisa. Aqui você para a captura e você pode salvar essa captura, tá? Tem um arquivo que você pode carregar depois e fazer análise offline, tá? Então, basicamente, esse processo. Quando você quiser começar de novo, você pode dar um start, ele vai continuar a capturar nessa interface, né? Não vou salvar. Ou se você quiser escolher outra interface, você para e vem aqui, escolhe uma outra interface. Tem outras formas de fazer. Então, continuar aqui sem salvar, tá? Quero parar e recontinuar também, ó. Aqui também tem, desculpa, deixa eu continuar aqui. Esse verdinho aqui, ó, que é o que restarta a captura corrente. Eu jogo fora o que tinha e começo de novo. Então, comecei de novo. Então, esses são os principais ícones que estão aqui na tela, né, para você fazer o acompanhamento, tá? Aqui é a parte de salvamento, tá? Bom, eu fiz uma captura prévia para mostrar algumas características para você, tá? Então, para vocês. Então, eu vou abrir essa captura. Vou pegar essa aqui. Pode ser essa aqui mesmo. E ele vai carregar essa captura para mim, tá? É uma captura que eu fiz o download de um vídeo, mais especificamente, cadê? Foi um dos vídeos aqui do site de Rest, eu não sei se vocês conhecem, mas enfim. Só porque eu queria alguma coisa um pouco maior, eu fiz usei um script para baixar um desses vídeos aqui, tá? Se eu não me engano, foi a mesa de xadrez. E aí aqui tem esse tráfego, tá no meio desse conteúdo todo aqui, tá? Tem em torno de 140 e poucos megabytes de tamanho. Então esse aqui é o fluxo total que aconteceu. Tem várias informações que você pode tirar, até porque esse aqui vai estar ocorrendo em paralelo com outros fluxos de comunicação, tá? Então, aqui no menu estatística tem boa parte das coisas que a gente gostaria de ver. Então, uma coisa que é bem legal, o que aconteceu aqui em termos de protocolo? Se você pedir a hierarquia de protocolos, ele vai fazer uma análise e te mostrar, olha, o que tem aqui nessa captura especificamente. Então, por exemplo, ó, aqui a gente está com 100% dos frames do tipo Ethernet, tá vendo que é hierárquico, né? E 100% dos frames do tipo IPv4. Um pouquinho foi UDP e um tantão aqui foi TCP. Dentro do TCP, ó, a maioria foi HTTP, porque foi a transferência que eu fiz para baixar o vídeo, né? Mas tem SSL aqui, né, com TCP também. Então ele vai te dando aqui o que aconteceu em termos de divisão hierárquica, tá? Então tem bastante coisa. Eu fiz essa captura também via rede telefônica, que é o outro, e é interessante porque lá a gente teve IPv6. O meu IP local, ele é versão 6, não é 4, tá? Note que lá no header, ó, ele vai indicar isso, ó. Olha lá, é diferente o header. E a estatística aqui, ela vai te mostrar algo um pouco diferente, a estatística geral. Ele tá fazendo, foi o mesmo vídeo usando outra rede, tá? Então, beleza, tá aqui, ó. Boa parte foi via IPv6, não IPv4, né? Ou seja, a operadora telefônica, usando meu celular como roteador, já está me dando IPv6 para trabalhar e a maior parte do tráfego foi assim, tá? Ó, teve um CMP versão 6, interessante também, né?
Então você consegue fazer essa primeira filtragem, né? O que que eu tenho aqui atrás, né, dessa comunicação, tá? Outra coisa interessante que tem aqui são as conversas que ele viu. Essas conversas podem ser em vários níveis. Então, por exemplo, pode ser uma conversa em nível de aplicação, onde a gente tem uma aplicação falando com outra através de portas. Então, quando você vem aqui em TCP, ou no caso TCP, que faz mais sentido para o que eu quero mostrar, você vê as conversas entre IP e portas que aconteceram, tá? Então, ele vai te dar aqui, em termos de tamanho, bytes que foram trafegados. Você pode ordenar, por exemplo, essa aqui foi a maior conversa, foi provavelmente o vídeo que eu baixei. 160 MB de bytes trafegados aqui nesse sentido. E os detalhes de cada conversação dessa. A gente tem conversas que aconteceram em nível do MAC, né? No caso aqui ele está mostrando o que foi, tá? Quais foram os MACs que trocaram informação como par, né, no fundo. Então você consegue ver isso, tem vários níveis, IPv4, IPv6, TCP, UDP. Então isso é interessante para mostrar essa hierarquia de conversas para vocês também. Mais voltado aí para estatística de rede, né? Você pode ver, por exemplo, os comprimentos de pacote médio. Então isso aqui é um histograma no fundo, né? E onde ele está te falando, olha, a maior parte dos meus pacotes aqui, eles estão nesse tamanho de 1280, 2000 e poucos bytes. E tem uns pedacinhos, uma boa quantidade aqui abaixo de 79. Então é mais para te mostrar em termos de como foi o segmento que é utilizado em relação a essa captura que a gente está assistindo. Daqui para frente é interessante que você entenda os filtros do Wireshark para você conseguir fazer um uso mais efetivo. Essa barra aqui é uma barra de filtro e ela aceita vários filtros e detalhes relacionados aos protocolos que estão sendo analisados, tá? Eu vou mostrar mais em detalhe um pouco, mas se eu colocar aqui HTTP, ó, ficou verde é porque o filtro é válido, tá? Vermelho tem algum problema. E o der Enter, ele vai filtrar tudo que tem, tudo que passou aí, e vai colocar para mim em formato de HTTP daqui a pouco, tá? Às vezes demora um pouquinho também, ele pode estar processando esses dados. Então ele consegue fazer uma filtragem, tá? Os protocolos, por sua vez, eles podem ser divididos em campos. Então aqui, deixa eu limpar tudo aqui de novo. Eu vou abrir a captura que eu fiz com o IPv4, porque eu acho que é mais fácil a gente escrever os filtros, né? Do que essa aqui. Bom, deixa eu colocar aqui, tá? Então, ó, aqui muita coisa que aconteceu aqui foi encriptada, tá vendo? TLS. Mas enfim, vamos voltar aqui no filtro. Quais são os filtros que o Wireshark conhece? Uma lista gigantesca. Se você colocar aqui nessa parte de preferências novamente, você vai ver a parte dos protocolos que ele analisa. Então, eu vou tentar abrir isso aqui um pouquinho. E aqui é a lista de protocolos. Então, quando você entra num protocolo desse, ele vai mostrando os parâmetros para cada um desses protocolos ali. E aí, de novo, é importante que você conheça o header para que você possa fazer uso desse protocolo, tá? Senão não adianta. Então você fica sem saber o que colocar. Por exemplo, o ICMP, ele está suportado, tá? Mas sem conhecer a lista não adianta, porque eu posso pôr ICMP P sozinho. Ele vai filtrar para mim, se ele tiver alguma coisa. Não tinha nada. Mas se eu aqui são subcampos do ICMP, ó. Quando eu coloco um ponto, ele já me mostra os subcampos. Da mesma forma, se eu colocar TCP, então tudo que foi TCP, ele vai filtrar aqui para mim. Ah, não, eu quero ver a parte dos flags. Então, pô, TCP, flags, e eu quero ver quais são os flags SYNs, ou seja, início de conexão, que estão ligados. Pode ser o início, pode ser a resposta, né? A gente viu isso na abertura. Ele é início quando tem o SYN sem ACK, né? Então eu posso fazer o seguinte, ó, isso e o flag ACK desligado. Isso é aquele pedido de conexão. Vocês lembram que sai da minha rede interna para a minha rede externa, normalmente, né? Por quê? Flag SYN ligado, ACK desligado. Então a gente consegue filtrar aplicando lógicas aqui, né? No caso eu usei operadores E, o operador OU é igual da linguagem C, tá?
E eu tenho isso aqui. Eu poderia ver as respostas, né? O que são as respostas? Pode começar a ficar mais complexo, ó. Isso aqui tudo ou isso aqui tudo. Ou seja, eu quero ver a resposta. Sim ligado, ACK ligado. Sim ligado, ACK desligado. O pedido e a resposta a esse pedido. Então, isso aqui deve filtrar para mim aqueles começos de aberturas de conexão, né? Que a gente sabe que passa por esses dois estados aí de ACK e SYN. Então, a gente começa a ganhar conhecimento na análise. Só que, como eu sempre falo, a gente tem que entender o que a gente está pedindo aqui de fato, tá? Então, eu não sei exatamente qual foi o IP que a gente começou essa captura, mas aqui tem todas as capturas que a gente viu, tá? Vou tirar aqui o filtro e mostrar tudo. Então, aí você vê a importância do filtro, né? O filtro, ele é muito útil se você conhece aquilo que você está analisando de fato. Por exemplo, vamos para o IP. Eu poderia fazer assim, ó, a camada IP.addr. A DDR é qualquer endereço que está listado dentro do cabeçalho, tá? Então, deixa eu olhar aqui o começo dessa captura. Vamos pegar aqui esse IP aqui, por exemplo, ó, 1383. Ó, eu quero ver qualquer pacote que tenha 13.83.65.43. Então, ele vai listar os pacotes que têm relação com isso. Ah, não, eu quero só quando for o IP de origem. Então, você tem também um campo, o IP ADDR, source e destination para o IP, tá? Deixa eu ver aqui como é que é. Source, por exemplo, ó. Quando o IP de origem foi esse, ele vai mostrar os casos. Então, teve esses casos aqui com o IP de origem. Então, todos os campos que a gente conhece do protocolo, eles estão disponíveis, tá? E aí, além disso, existem campos que são virtuais, que o Wireshark cria. Então, por exemplo, o TCP, a gente conhece vários desses campos aqui embaixo, ó. Flag, options, né? A parte do LAN, mas tem campo aqui que não faz parte do TCP e que está aqui mostrando para você. Por exemplo, essa análise não é um campo do TCP, mas é um campo que te ajuda a achar coisas que o Wireshark já identificou para você. Por exemplo, ó, eu quero ver frames que foram relacionados à retransmissão. Aí ele vai listar para mim. Geralmente ele pinta de uma cor escura aqui, tá? Então, isso aqui foram retransmissões. Esses detalhes já é específico do Wireshark e vem mudando com versões, tá? Então, tem que ficar um pouco atento nisso. Mas é muito útil, tá? Quando você quer fazer uma análise. Deixa eu tirar todos os filtros, então. Se você quiser ver a lista de todos os protocolos, ele está aqui, ó. Protocolos habilitados. E aqui está detalhado todos os protocolos que são suportados. Tá? Você pode desligar, né? Você está vendo aqui, mas você pode pôr um filtro. Vamos focar aqui no TCP, que eu acho que é mais fácil, tá? Então, ele vai te ajudar a tentar achar aqui o protocolo. Como tem muitos, né? É realmente complicado, tá? Então tá aqui, ó. Eu tenho o TCP está habilitado nessa história toda. Então a lista é bem extensa, tá? E não é muito complicado você fazer um decodificador. Inclusive você pode escrever um decodificador em Lua e fazer uma análise em cima disso aqui, tá? Eu já até fiz isso, não é muito complexo. E te dá uma visibilidade muito grande, porque você pega o seu pacote, joga dentro do Wireshark e consegue andar nos campos, fazer filtro. Tudo que você descreve em termos de pedaços do seu cabeçalho, viram filtros para você que você pode usar. Então você ganha uma capacidade de análise assim, gigantesca, tá? Então lembra que esses protocolos eles estão aqui. Às vezes ele não consegue identificar o seu protocolo, ele vê numa porta diferente e lá ele infere, né? Ele tem a lista do que é protocolo por porta, ele tenta inferir um determinado protocolo. Mas você pode marcar o pacote e pedir uma decodificação desse tipo aqui, o decode-as. Que aí ele vai trocar aquele pacote que ele achou que era uma coisa por um outro tipo de decodificação que você está dizendo que é a mais correta, tá? Então lembra que é possível fazer isso também. Voltando aqui na estatística, essa parte dos gráficos de I/O são bem interessantes, tá? Eu consigo... Deixa eu remover isso aqui.
criar estatísticas baseadas em filtros. Então, por exemplo, aqui ele está mostrando todos os pacotes, como é que isso foi, o que aconteceu, tá? Eu posso criar qualquer pacote aqui, ó. Eu posso criar, por exemplo, um novo tipo de filtro, querer mostrar esse filtro, e colocar aqui como que eu quero mostrar isso graficamente. Poderia, por exemplo, vou colocar aqui TCP. Tá, eu vou pedir para ele plotar como... Demora, porque a lista é grande, então ele tem que processar a lista toda, tá? Nossa, o programa caiu. Vamos lá, vamos abrir de novo. Por isso que é legal ter capturas não muito grandes, tá? Porque você pode ter problemas. Cada filtro que você coloca, ele faz um processamento em cima desse filtro, tá? Então aqui ele voltou com um filtro padrão dele, né? Que é colocar os pacotes TCP que eu estava digitando lá. Não, é o mesmo. Tá? Então você pode personalizar aqui. Eu coloquei como barra. Deixa eu ver o que tem aqui. Deixa eu abrir um pouco mais aqui. Ele está mostrando... Eu posso desligar isso aqui, tá? Tirar esses pacotes UDP. Então eu estou mostrando todos os TCPs com essa cor horrorosa aqui. Vamos escolher uma outra cor aqui melhor. E aqui tem uma linha, que é essa linha que é o contorno. É que a gente viu que na hierarquia era quase tudo TCP, né? Mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, nesse gráfico de I/O você pode pôr qualquer filtro e ele vai aplicar esse filtro aqui. Tá? Então você vai ter uma ideia do que está de fato acontecendo. Bom, ainda na parte de estatística, o que eu gosto bastante é quando eu quero analisar um fluxo de dados, né, relacionado a uma captura que eu fiz, né? Então isso aqui, como eu falei para vocês, a maior parte desse fluxo aqui é o vídeo que eu acabei baixando, tá? Então tem inúmeras formas de fazer isso. Eu acho que eu acabei abrindo a captura errada. Essa aqui é que não é com IP normal, não IPv6, tá? Ah, detalhe. Eu estava olhando aqui a parte de captura IPv6, então realmente a gente via Oi, eu tive um IPv6, tá vendo aqui, ó, global, né? Começa com 2. E outra coisa bem interessante é que eu fiz uma busca reversa desse IP. Obviamente eu não vou estar numa base de dados de DNS, mas dá para vocês, terem ideia de quem que é o provedor, né? Então eu coloquei aquele IP aqui, pedi para buscar nesse site de busca reversa. E aí, obviamente, aqui a gente começa com nomes que vão fazer sentido, né? A rede é da Oi, né? Então, quem é responsável por esse DNS seria a Oi, né? Então tá aqui Telemar, o nome antigo, mas os e-mails são da Oi já, né? Ou seja, o prefixo de rede aqui de 64 bits, vocês lembram? O prefixo do IP global de 64 bits é aquele que você vai pegar do provedor de acesso, depois você personaliza com seus dados, né? Ele é da Oi. O servidor de DNS que responde por isso é da Oi, tá? E outra coisa que eu acho que vale a pena ver é que, ó, é 2804, né? A parte de atribuição desse tipo de IP, ele vai cair aqui na América Latina, ó. 280, né? Tem uma máscara aqui de 12, ou seja, só os 3 primeiros, tá vindo para o LACNIC, que é responsável pela América do Sul e América Central, né? Então faz todo sentido. Essa faixa de IP veio de uma região correta, que foi passada por um provedor local, que chegou no final da história na faixa que a Oi deve estar trabalhando, utilizando, tá? Então, curiosidades aí da parte IPv6. Bom, dá para você ver também as buscas de DNS. Isso aqui, tá vendo? Os endereços resolvidos. Acho que é melhor por aqui mesmo. Bom, é que tem vários tipos de endereços resolvidos. Lembra que a gente falou que MAC tem fabricante? Então a gente poderia, por exemplo, colocar aqui fabricantes de Ethernet. Aí ele vai tentar fazer um filtro para a gente. Nesse caso não tem nada. Esse aqui também nada. Vamos tentar o terceiro. Aqui ele achou alguma coisa já. Então aqui ele consegue já citar algumas coisas. Ó, essa aqui, sei lá, da Tricom, aquele prefixo ali. Outro prefixo. Então aqueles prefixos Ethernet a gente consegue ver. Acho que a parte de host é mais útil, né? Que são as resoluções de nome que ele fez mesmo. Então, tem vários aspectos aqui relacionados tá vendo, a sites no caso que eu estava no YouTube, né? Mas tem outros, ó. Isso aqui foram as resoluções que ele viu passar e que ele foi salvando, tá? Inclusive as IPv6 aqui no final.
Tem uma parte só de DNS, que aí ele vai mostrar todas as buscas do DNS, tudo que aconteceu, tudo que está relacionado com o DNS, tá? De novo, tem que conhecer o protocolo, é um pouco complexo. E aqui você pode também filtrar para o DNS. Então, se teve busca pelo DNS, ele vai mostrar aqui para vocês, tá? Deixa eu fazer uma coisa aqui. Bom, o que eu queria fazer era achar o começo do meu pedido de conexão para download do vídeo. O problema é que tem muitas resoluções para YouTube, né? Então, tá vendo? Além disso, as respostas não trazem um IP somente, ó. Elas trazem vários. 216, 172. Então, é até complicado rastrear um servidor que tem tanto acesso assim, porque eles são projetados para isso, né? Eu poderia, numa situação mais simples, colocar um filtro de início de conexão e DNS, ou seja, o que é normal? Eu ver uma resolução de DNS e logo depois eu tenho um pedido de conexão, tá? Eu analisei aqui, esse terceiro aqui é o site que interessa para mim, tá? Como eu falei, não é tão simples ali em cima você transformar isso, porque as respostas são múltiplas. Mas, como eu já vi que é esse, vou pedir o seguinte, ó, vou entrar aqui e vou pedir um follow o string do TCP. Isso aqui é uma coisa virtual também. Ele analisa que teve uma conexão sendo aberta pelos flags, né, e aquela é TCP, e aí ele vai fazer um cadeamento. Olha, todos esses pacotes aqui fazem parte dessa conexão até ela acabar, como eu já até mostrei. Então ela vai mostrando aqui o conteúdo. Está tudo encriptado, tá? Porque a conexão foi com SSL, né, foi HTTPS, então não dá para a gente ver o conteúdo, mas dá para a gente ver a lista de pacotes aqui, ó. Tá? Então, esse é um começo da análise, tá? Você consegue ver as estatísticas dessa conexão especificamente. Lembra que a gente viu por Flow Graph, tá? Aqui vai ficar muita coisa. Eu tenho certeza que talvez vai ser difícil de ver, mas a ideia é limitar o que está sendo mostrado e eu posso escolher um fluxo, por exemplo, de TCP. Tem todo o tempo de processamento porque são 140 e poucos megas, né? Então aquele fluxo que a gente discutiu, ó, que a gente viu, ele está aqui acontecendo, ó, até o fim, tá? Onde ele vai ter o processo de finalização. Mas é mais útil ver coisas como essa parte aqui, ó. Como que o string do TCP evoluiu. Então tem várias análises aqui que são interessantes. Lembra que eu posso ter que mudar de direção porque não é muito simétrico, né? Nesse caso eu estou baixando um arquivo, então o que sai do meu host para o pedido do YouTube é pouca coisa, é mais ACK, né? Agora, se eu trocar de direção, ó, eu tenho um volume grande descendo para o meu computador. Então, por exemplo, isso aqui é uma evolução, tá, do número de sequência que está acontecendo. Ó. Isso aqui, no fundo, tem uma representação, né, indireta para transferência em bytes, né? Tanto que se a gente colocar como throughput, de fato, ele vai mostrar como é que a taxa evoluiu. Isso aqui, lembra-se que tem relação com aquele paralelismo, né? Então a gente começa a ver aqueles aspectos de dente de serra que a gente viu, né? A conexão ela vai tentando se ajustar ao regime que está atual de congestionamento e aumentar até onde ele der, tá? Olha que interessante, eu consigo ver também o tamanho de segmento. Você viu que o tamanho de segmento não foi uniforme, ele foi mudando durante a conexão, tá? Isso também é natural acontecer, mas enfim. Então tinha um segmento relativamente grande que na maior parte dos tempos. E aqui do lado tem a taxa média em bits por segundo, tá? Tem algumas coisas que você pode desligar aqui. De novo, se eu inverter esse sentido, vai ficar um pouco sem graça, porque eu faço uns pedidos ali no início, né? Tenho transferência de requisição do que eu quero, mas depois eu só recebo o dado e dou confirmação. Então, o grande volume é de descida. Dá para ver aqui também a parte das janelas, tá vendo a Receive Window? Então eu consigo ver como a Receive Window foi modificada. Nesse caso ela foi aumentando, né? Ou seja, eu fui abrindo mais o controle de fluxo, né? Com o passar do tempo aqui para receber mais coisas, né? Então tem umas análises bem interessantes aqui, ó. O tempo de volta eu acho que é uma análise bem legal. Então assim, em geral a gente teve um tempo baixo, né? De alguns milissegundos, apesar de alguns casos aqui que não foram muito bons, tá? E nessa parte do número de sequência,
dá para você acompanhar às vezes algumas falhas, né? Aqui está muito bonitinho, mas as descontinuidades no número de sequências elas vão indicar problemas para a gente, né? Retransmissões, aqui teve um atraso, né? Então você começa a ter uma análise em cima do que está acontecendo de fato. Ó. Então é uma análise bem legal, né? São gráficos bem interessantes que mostram um pouco daquilo que a gente aprendeu na teoria. Ah, e você clicando aqui, o gráfico ele é reativo, né? Ele mostra lá no fundo o que você acabou de selecionar. Tem um recurso bem bacana aqui que é o seguinte, ó. Analyze, aí tem informação especialista. E aí ele vai te mostrar o que aconteceu em termos de informações importantes que você deveria saber. Por exemplo, ó, aqui tem um erro, né, uma superposição. Ele vai te dizer onde que essas coisas aconteceram, lá naquele fluxo. Ah, eu quero, sei lá, vamos ver uma coisa menos drástica aqui, um assecado aplicado. Olha, aí tem uma lista dos assecados duplicados, tá? Então é interessante porque ele já consegue fazer uma análise, você clicando ele já vai te mostrando lá embaixo, ó. Então é bem bacana essa parte aqui de análise também, tá? E acho que eu não mostrei direitinho essa parte da cor, que é isso aqui, ó. Aqui é colorir, né, que é o que está no menu, e aqui é o que significa exatamente cada cor, ó. Então aqui tem uma lógica e você pode mudar. Então você pode aplicar o seu filtro para ele ter a cor que você quer. E aí você tem uma facilidade de visualização do seu protocolo depois. A parte de tempo é possível você alterar, como eu disse, tá vendo? Então aqui eu quero, tá vendo? Tá desde o início da captura, mas eu posso querer colocar um tempo absoluto, tá? Então você pode escolher, ó, a hora do dia. Então ele vai te mostrar a hora que aquele frame foi de fato capturado, né? Então pode ser interessante pela análise às vezes que você está fazendo, né? Aqui, esqueci de comentar, mas está vendo que ele põe um filtro virtual também? TCP Stream. Então, ele vê vários strings nessa comunicação. E aí ele fala EQ igual a 12. EQ é a mesma coisa que você colocar igual, tá? É similar. Então, é o string 12 que a gente está seguindo, tá? Então, fica uma forma de você filtrar. Se você tirar, dá um Enter, aí ele passa a mostrar tudo agora que aconteceu durante esse processo de comunicação. Então, como vocês podem ver, a ferramenta é super poderosa, mas ela precisa de um conhecimento, né, de um resguardo técnico maior para vocês conseguirem acompanhar tudo isso que está aqui, tá? Não é tão simples assim usar, mas uma vez que você começa a entender mais um pouco, vai ficar mais fácil. Depois a gente vai fazer um exemplo com programação para redes, a gente pode usar a ferramenta para fazer um rastreio desses dados, porque aqui como é tudo via HTTPS, aí a gente perde a visibilidade, né, do conteúdo. Lá vai ser mais fácil a gente ver esse conteúdo sendo acompanhado, tá? Bom, eu acho que para um primeiro momento era isso, tá? A gente já tem uma boa ideia do que acontece aqui, tá? Acho que eu só não mostrei essa estatística aqui do arquivo de captura, onde ele te dá uma visão geral do arquivo, tamanho, principais características, tá vendo? Bytes por segundo, mas é só um overview mesmo dessa captura, tá bom? Então a gente vai ficar por aqui e a gente volta depois com a parte de programação para rede.